Muito boa noite a todos que hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, separaram um momento para nós podermos estudar, os nossos discípulos que estão sendo moldados pelo Senhor Jesus, pela sua palavra, pela direção de Deus, você que separou esse momento para se firmar na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo e crescer em conhecimento, crescer em espiritualidade, porque quanto mais a gente se aproxima da presença de Jesus, da sua palavra, então mais firmados na rocha nós estamos. Aqui a gente não está buscando sabedoria, buscando conhecimento da palavra de Deus para poder nos achar melhor do que os outros, pelo contrário. Quanto mais próximos da palavra de Deus, nós entendemos. É como se fosse um espelho, a palavra de Deus. E a gente observa como imperfeitos, falhos, nós temos uma natureza é, caída, corrupta e moral. Nós entendemos, é por isso que precisamos estar aos pés do nosso Senhor Jesus. E é o que nós fazemos aqui nesse momento. E eu gostaria de, primeiro, duas coisas. Pedir para você já encaminhar para alguém que deseja também fazer esse momento de estudo da palavra e orar ao Espírito Santo. E você também pode, a partir de agora, já abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, tá bom? Então, vamos agora já deixar a Bíblia aberta aqui, Efésios, capítulo 2. Aqui, você sabe que eu acabo não colocando os versículos na tela, porque eu quero que você tenha esse contato com a palavra, e isso é muito importante. Às vezes a gente começa a se tornar distante, né? A palavra fica ali somente nas telas, alguém coloca na tela ou na tela do celular, nada melhor do que você sentar, ter o seu momento de mesa, de comunhão com o Senhor Jesus e aprender mais da sua palavra. Mas antes, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento porque eu quero primeiro agradecer o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e conhecer mais sobre a sua palavra. Aprendermos mais, crescermos em sabedoria, crescermos em espiritualidade, fortalecemos a nossa fé. Nesse momento, nós nos colocamos como verdadeiros discípulos para serem moldados pelo Senhor. É como aquela argila moldável nas mãos do oleiro, que se coloca diante dele, pronta para ser moldada segundo a sua vontade. Então, que esse ensino nos dirija, nos conduza, nos molde, e também oro, meu Pai, por todas as pessoas que estão agora reunidas conosco, carregando consigo uma tristeza, uma preocupação. Entregamos em tuas mãos todas as nossas ansiedades e preocupações, para que o Senhor possa falar conosco nesse momento e fortalecer a nossa comunhão. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Olha, nós estamos numa série de mensagens, prepare-se, fim dos tempos. Só que quando a gente fala sobre essa série, prepare-se, fim dos tempos, muitas pessoas já pensam no final do mundo, bombas explodindo, mortes, um terrorismo. Essa que é a realidade. Só que quando nós vamos à palavra de Deus, o Senhor Jesus falou de guerra, falou do sinal do final dos tempos, fome, um se levantando contra o outro, nação contra nação, reino contra reino. Lá em Mateus 24 fala muito sobre isso. A questão é que o Senhor Jesus e a sua palavra, o Evangelho e a sua palavra, os discípulos inspirados pelo Espírito Santo, falaram mais sobre como nós devemos viver a nível de estilo de vida. É isso mesmo, de comportamento. Mostrando como precisa ser essa nova vida em Cristo. E é sobre isso que nós temos falado. A gente não está aqui para trabalhar sobre o medo, falar de medo, para que você fique apavorado. Olha, o mundo vai acabar, a besta vai vir, o 666, o chip na testa, na palma da mão. Tudo isso, ou muitas coisas sobre isso, é mencionado na Bíblia. É um alerta. É um alerta. É igual quando você pega a estrada.
você sabe que pode ocorrer um acidente. Mas quantos vídeos de acidente você já viu? Quantas pessoas já oraram por você para que você não se envolvesse num acidente? Mas a questão, olha que interessante, é que nós não nos preocupamos com as tragédias. Nós sabemos e entendemos que existem tragédias. Mas por conta dessa visão de entender que existem tragédias, o que nós fazemos? Nós nos policiamos. Então, pneu, calibragem do pneu, combustível, o motor está em dia, o carro está em dia, está tudo tranquilo, todo mundo de cinto, entra no carro, está todo mundo de cinto, você atento, sem sono para pegar a estrada. Então, como você se prepara, se resguarda, então isso faz com que você esteja seguro nesse caminho, nesse trajeto que você está fazendo. E é isso que a palavra de Deus vem nos ensinando. Ao mesmo tempo que fala, ó, tem o final dos tempos, tem as guerras, tem a besta, tem o anticristo, tem tudo isso. Mas a pergunta principal não é quem é o anticristo, ou se as profecias já se cumpriram, ou quais já se cumpriram, ou quando vai ser o arrebatamento. A pergunta é, você está vivendo como um cristão? Você está vivendo como um filho de Deus? E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre essa nova vida em Cristo. E aqui em Efésios, vamos ler juntos? Já abriu aí, eu tenho certeza, capítulo 2. Olha o que diz aqui no versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então aqui está falando do diabo, né? Satanás, o nome que você quiser dar. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Paulo envia a carta aqui aos Efésios, aos cristãos em Éfeso. Ele estava preso em Roma e envia essa carta para eles, para poder lembrá-los quem eles eram e por que nós precisamos estar nos rendendo constantemente a Cristo. Então, a carta já começa, vocês estavam mortos por conta da sua desobediência, por conta desse espírito do mundo que estava fazendo vocês viverem pecando. Então, a primeira orientação aqui que Paulo ele traz a lembrança. Estávamos mortos, mas espera aí. Agora estão vivos? Ressuscitaram? Não. Estávamos mortos para Cristo. Quem insiste em viver baseado no pecado deste mundo não nasceu para Deus. Está morto para Ele. Então, assim os cristãos estavam, assim muitos de nós estávamos. Então, é por isso que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. O morto, ele não consegue fazer nada sozinho. O morto, acabou-se a esperança, mas Cristo é a nossa esperança. Você vê que aqui ele está falando de pessoas que nós também fazíamos isso, eram influenciadas pelo mundo, pelos pensamentos do mundo. Isso aqui me traz uma reflexão muito interessante. Estamos na era das redes sociais. Nunca houve tantos influenciadores como hoje. E as pessoas, elas escolhem quem elas vão seguir.
que elas vão compartilhar conteúdos. É por isso que a gente sempre fala aqui para vocês, curte, compartilha, se inscreve, porque quando você faz isso, você está tomando uma posição. Poxa, é esse tipo de conteúdo que eu quero a palavra, eu quero os ensinamentos, eu quero a direção. Quando eu não tomo determinadas atitudes, então eu começo a seguir uma pessoa imoral. Então eu estou dizendo que eu quero o que essa pessoa tem para me oferecer. Uma pessoa que fala sobre corrupção moral, fala sobre traição, fala sobre droga, fala sobre vícios e tantas outras coisas. Então, quando a pessoa passa a seguir, então ela está aceitando ser influenciada por esta pessoa. Tanto que nas redes sociais hoje, há alguns anos atrás, tem a inteligência artificial que faz uma leitura do algoritmo. E o que é essa leitura do algoritmo? É aquilo que as pessoas buscam. Então ele entrega, você vê que até o algoritmo ele entrega aquilo que a pessoa busca. Se a pessoa está buscando sexualidade, então o algoritmo vai te entregar a sexualidade. Se a pessoa está buscando palavra, o algoritmo vai te entregar pessoas que estão pregando a palavra. Se as pessoas estão buscando cuidado com a saúde, então o algoritmo das redes sociais vão te entregar conteúdos do cuidado com a saúde. Teve uma época que eu estava vendo bastante questões de doce, de chocolate, de torta. Aí quando eu entrei no feed do meu Instagram, eu falei, meu Deus, parece até que eu sou um confeiteiro. Mas não é, porque o Instagram, né, o conteúdo estava sendo entregue segundo aquilo que eu busquei num determinado dia. Não adianta. Essa é que é a realidade. Então o mundo ele não faz diferença, ele não é diferente. Nós somos influenciados por aquilo que nós temos uma inclinação. E o que é inclinação? Eu gosto muito de dar um exemplo muito simples. Todo mundo já ficou na recepção do dentista, né, ortodontista, e às vezes, e sempre tem bastante revista, né? Eu não sei hoje em dia. E às vezes tem alguém lendo uma revista e você se interessa pelo conteúdo. Aí o que você faz? Você se inclina para ver o que aquele conteúdo está querendo apresentar. Essa inclinação é o interesse. Quando fala aqui, ó, no versículo 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais, seguindo os desejos e as inclinações. Não quer dizer que você, sendo de Deus, você não tem mais desejos carnais. Você continua tendo desejos carnais, mas você não segue mais esses desejos. Você não obedece mais o desejo da sua carne. Hoje, você decidiu seguir e obedecer o desejo de Cristo. Ele influenciar a sua vida. Uma vez eu estava em Portugal e eu fiz um culto, e nesse culto tinha portugueses, brasileiros, moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, tinha ucraniano, tinha, quer ver? Búlgaros, franceses, num culto só. Quer dizer, cada um tinha um estilo, uma cultura, uma base, um fundamento daquilo que aprendeu até com a própria família. Mas, olha que interessante, a palavra de Deus, ela está sobre qualquer cultura. Não importa, porque se você parar para analisar, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Quem dera fosse só isso, né? Quanta corrupção, quanta imoralidade, quantas coisas ruins. Então, não é porque eu estou falando de cultura moral, eu não estou falando de cultura de alimento, cultura de roupa, cultura de cabelo, não estou falando disso não. Isso daí são coisas simples. Eu estou falando de cultura moral. Existem países em que o homem
ele tem mais de uma esposa. Aí vem a pergunta, né? Será que se hoje liberasse as drogas, fosse liberado, liberou, usou droga, não é mais proibido, não é mais crime, ou fosse liberado a poligamia, você pudesse casar com quantas pessoas você quisesse, qual seria a sua conduta? Já que não é mais lei, não é mais crime fazer tal coisa. Será que você se adequaria à cultura estabelecida pelas leis ou você seguiria a palavra? Interessante, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas coisas não é crime viver na mentira. Você pode mentir para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o patrão, para o funcionário, você pode mentir em qualquer lugar. Mas existem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu quero viver de acordo com a palavra de Deus, eu não quero viver de acordo com o que esse mundo me apresenta, esse mundo me oferece. Isso é interessante. A pessoa decide não viver de acordo. Deu vontade de mentir, mas você vai lá e não mente. Por quê? Estou dando um exemplo simples. Porque é uma inclinação. E você foge dessa inclinação por amor a Cristo, porque você quer se preparar para a vinda dele. A questão não é quando o arrebatamento vai vir, quem é o anticristo, quando vai ser a perseguição, a grande tribulação. A pergunta é, como espiritualmente você vai estar nesse momento? Pode ser que você nem esteja no momento em que a besta vier, o anticristo vier. Pode ser que a gente perca a vida antes. Nesse mundo, a gente venha partir. E como nós vamos estar nesse momento? Quais são as escolhas que eu fiz nesse momento? Olha o que diz mais. Mas Deus, versículo 4, é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por conta do pecado, por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Você vai entender isso. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Agora eu estou em Cristo. Eu vivo em Cristo. O meu comportamento, os meus hábitos, as minhas atitudes já não são mais segundo a minha carne, mas segundo o meu Senhor. Eu estou em Cristo. Você vai entender a questão que ele disse. Portanto, sois salvos, é pela graça que vocês são salvos. Guarda essa frase, é pela graça que vocês são salvos. Eu vou falar daqui a pouco. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Poxa, a nossa postura, o nosso comportamento vai deixar para gerações futuras exemplos de pessoas que viveram em Cristo e foram salvos pela graça dele. Vocês, de novo, ó, versículo 8, vocês são salvos pela graça, agora você vai entender, por meio da fé. Você é salvo pela graça, por meio da fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento que nos conecta com Cristo. É o nosso relacionamento com Deus. Lembra a casa edificada na rocha? A casa é a pessoa, o firme fundamento é a fé e a rocha é Cristo. Então, o nosso relacionamento precisa ser construído como um alicerce, é construído até chegar na rocha para que nós estejamos seguros e firmes. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Então, vamos lá. Ninguém é salvo pelas boas obras. Não é porque eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia. Olha, eu não faltava à igreja.
Não é por isso que você vai ser salvo. Você vai ser salvo não pelo que você faz. Você vai ser salvo pelo que Cristo fez por nós. Às vezes pode ser, dê um nó na cabeça de algumas pessoas, porque a pessoa diz assim, então peraí, então eu não preciso fazer nada? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo que você fizer não é suficiente para pagar, comprar ou adquirir a eternidade. Mas mesmo assim, eu faço tudo, não para comprar, nem para pagar e nem para adquirir, mas porque eu amo tanto e eu desejo tanto passar a eternidade ao lado de Cristo, que eu pago o preço nesse mundo. Entendeu? É a graça, mas que requer uma entrega total. Essa entrega total é sua vida, sua alma, seus pensamentos, suas vontades. Sabe aquilo que a gente falou agora há pouco? Você tem inclinações, todos nós temos inclinações. Mas nós vencemos as inclinações, vencemos os desejos da carne, vencemos as influências desse mundo porque nós amamos a Cristo e queremos passar a eternidade com Ele. Prepare-se para o fim dos tempos assim. Aí diz assim, ó, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Poxa, isso aqui é um puxão de orelha. Por quê? Porque quantas pessoas acreditam que vão ser salvos porque não, eu sou santo. Eu sou santo. Eu oro mais do que aquele. Eu jejuo mais do que aquele. Eu tenho mais tempo em igreja do que aquele. Olha o que eu tenho, que Deus me deu. Então as pessoas acreditam que serão salvas ou que têm um relacionamento com Deus porque elas quiseram construir isso para mostrar para os outros e não para ter uma intimidade com Deus. É aquela pessoa que gosta de falar o que ela vive com Deus. Então, não é intimidade. Intimidade você não conta. Ninguém conta o que o marido e a esposa, na sua intimidade, vivem. Mas por quê? Que tem muita gente... Uma coisa é você dar exemplo. Olha, na minha vida com Deus, na minha vida devocional, eu vivo assim com Cristo. Ah, legal. Você está dando um exemplo, você está incentivando alguém. Mas não para tentar transparecer uma santidade para outras pessoas ou se tornar melhor do que alguém. Aí diz assim, ó, versículo 10, pois somos, olha a missão agora a missão. Primeiro fala do relacionamento, primeiro fala pra gente, primeiro vem a orientação. Olha quem você era. Você vivia na inclinação, você vivia sendo influenciado pelo mundo, fazia tudo errado, você não merecia a salvação. Cristo vai, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, te salva. Você se arrepende, você muda. Só que agora tem uma missão. Não é pelo que você faz que você vai ser salvo, mas tem uma missão, olha que interessante. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Sabe aquela obra-prima? Sempre tem uma assinatura no canto. Então, nós somos a obra-prima de Deus. Então, nós refletimos. Você vê que todo mundo que vê uma obra-prima sempre vai olhar a assinatura no canto da tela para saber quem fez isso. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o autor dessa obra-prima. Quem mudou? Como que essa pessoa mudou tanto? E não é pelos milagres. Tem muita gente que quer apresentar Jesus pelo milagre. Não, eu fui curado. Não, eu era viciado, hoje eu não sou mais. Olha, eu paguei uma dívida. Você não tem noção, eu tinha câncer. Maravilha, você não está mostrando a obra-prima de Deus, você está mostrando o poder de Deus. Mas nós temos que apresentar o autor de uma obra-prima. Qual é a obra-prima? A transformação. Quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora em Cristo. Aí diz assim, vou ler de novo para ler inteiro. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim, missão, de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós não somos, parece contradição, né? Nós não somos salvos pelas obras.
mas nós somos obras-primas de Deus para realizar boas obras. Então, que interessante, né? Muita gente faz coisas religiosas, mas não é filho de Deus. Mas todos aqueles que são filhos de Deus realizam boas obras nesse mundo. E as boas obras é você ser generoso, cumprir princípios, amar o seu próximo, mas principalmente levar a mensagem daquele que te salvou. Todos nós precisamos levar essa mensagem. E eu levo a mensagem do meu ambiente profissional, na minha casa, na minha família, na escola, na faculdade. Eu estava vendo uma matéria esses dias, poxa, muito interessante. Aumentou no Brasil o número de jovens das faculdades se reunindo, fazendo cultos nas faculdades. Nas universidades locais que eram, de alguns anos atrás, um local de perversidade e imoralidade. Quantas vezes eu assisti vídeos de pessoas indo, fazendo fiscalizações em universidades, encontrando ambientes com baladas, com drogas, com vícios. Imagina o pai acreditando que o filho está se formando e ele está se envolvendo cada vez mais com aquilo que é destrutivo para o seu futuro em vida e principalmente da sua eternidade. Então, que nós possamos entender. Cristo mudou a nossa vida, mudou a nossa história, porque nós nos rendemos a Ele. Mas agora nós temos uma missão, cumprir essas boas obras. E eu acho muito interessante quando aqui diz assim, ó, nós éramos pecadores, vivíamos na inclinação desse mundo, aí no início do versículo 4 diz assim, mais Deus, quando Deus entra, mais Deus, eu vivia no erro, mais Deus me perdoa, eu fazia tudo que não prestava, mais Cristo, mais Deus, na sua infinita bondade e misericórdia me salvou, minha vida era totalmente torta, mais Deus entrou na minha vida e mudou completamente a minha história. Eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria de falar com Deus junto com você, porque eu tenho certeza que existe nesse momento pessoas que se rendem ao Senhor Jesus nesse instante. E nós precisamos estar constantemente rendidos a Ele, porque só Ele pode nos levar à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Senhor Jesus, nós oramos neste momento porque entendemos que sem o Senhor nós estamos perdidos nesse mundo. Nós temos muitas falhas, muitos erros e inclinações. As vontades, os desejos carnais, humanos, eles continuam, por mais que nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. E nós lutamos contra isso constantemente. Constantemente. O mundo tenta nos influenciar. As culturas, às vezes para o mundo, é normal tantas coisas que para o Senhor é imoral. Então nós não queremos seguir segundo a cultura desse mundo. Que a Tua palavra nos ajude, venha nos moldar como discípulos de Cristo, como seguidores do Senhor. Nós entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos, meu Pai. Salva-nos. E quando eu peço para salvar, salva-nos de nós mesmos também. Porque entendemos que existem muitas atitudes, comportamentos que ainda nós precisamos evoluir, crescer. Então que a Tua presença possa nos fortalecer. Em nome do nosso Senhor Jesus, fale com Deus aí agora. Fale, desabafe, entregue a Ele todas as suas fraquezas,
toda a sua debilidade emocional, espiritual, aproveite esse momento e fale com Deus. E nós entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos, meu Pai. E eu tenho certeza que nesse momento aquele que estava caído é renovado e fortalecido. O que estava enfraquecido é renovado as suas forças. É o que nós desde já lhe pedimos e te agradecemos pela palavra de hoje. Muito obrigado por nos ajudar hoje, mais uma vez. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos.
e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, Santo, Santo para sempre, e o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo para sempre. Olha, não se esqueça, você precisa viver o Evangelho, não conhecer só, tá bom? Mas nós só conseguimos viver aquilo que nós conhecemos. Eu tenho certeza que tem te ajudado, mas comenta como tem te ajudado. Encaminha para outras pessoas, fala para elas, olha, você precisa acompanhar essa série de mensagens. Se você não acompanhou a de quarta passada e a outra, nós estamos numa série de mensagens, prepare-se, fim dos tempos. Mas não falando de terrorismo, mas trazendo medo, mas trazendo para você consciência. Essa é a nossa missão, de levar pessoas a edificarem sua vida na rocha. Inclusive, gostaria de deixar para vocês agora um espaço, um momento, onde você pode semear. Hoje, a última quarta-feira desse mês de julho, você pode semear seus dízimos, ofertas, suas doações, tanto para os trabalhos sociais, quanto agora nós estamos reunindo recursos para a compra do som das futuras instalações da igreja, e eu tenho certeza que você, semeando, Deus haverá de multiplicar nas suas mãos, tá bom? Então eu vou deixar esse momento para que você possa, a gente está aqui encerrando o nosso culto, mas antes de encerrar, você vai semear e com certeza vai colher frutos extraordinários. Mas eu gostaria de deixar para você essa oportunidade e depois já realizar a bênção final. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação. E agora vamos realizar essa oração final. Eu tenho certeza, se você também deu print na tela, para que você pudesse, em outro momento, às vezes, poder fazer as suas doações, semear. Às vezes, hoje você não tem como fazer, mas você tem o maior desejo em colaborar, fique à vontade, tá bom? Porque a alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus caminhos, e se desejar assistir novamente para fazer algumas anotações, faça, mas se aplique a se tornar essa pessoa. Não somos merecedores de nada e nem perfeitos seremos, mas todos os dias possamos construir uma vida na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos, uma boa noite e até a próxima.